aí, gente? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse vídeo. Mas seguinte, gente, vamos aqui então para mais uma aula do nosso curso de Física do Nivelamento aqui do Educage. Tranquilo? Se é a primeira vez que você está vendo o Educage, eu já te faço aqui um convite. Se também não é a primeira vez, o convite segue válido, que é justamente para você conhecer o nosso curso presencial aqui em São José dos Campos, o CAGE, beleza? Tudo que a gente está passando aqui são assuntos que a gente costuma apresentar no nosso curso regular, tranquilo? Bom, basicamente é isso, beleza? Eu sou o Henry, estamos aqui para continuação do nosso curso de Física, beleza? Na aula passada, a gente falou um pouco sobre unidades de medida, tranquilo? Sobre a importância delas, a gente conceituou o que era uma grandeza. Agora a gente vai, de fato, aprender a trabalhar com essas unidades, tranquilo? Isso é importantíssimo em vários cenários, beleza? Dando alguns exemplos aqui, por exemplo, se você quer medir o comprimento de uma rodovia, eu até dei esse exemplo na aula passada, você não vai medir esse comprimento da rodovia em centímetros, você vai medir em quilômetros. Se você vai medir o volume de uma piscina, você não vai medir o volume da piscina em ml, você pode medir em litros, em metros cúbicos, que são medidas que são mais agradáveis, justamente para a dimensão do que você está trabalhando. Nesse sentido, é importantíssimo saber transitar entre essas unidades de medida, beleza? Muitas vezes as questões dos vestibulares vão te dar valores fora da unidade adequada, e você vai ter que justamente saber transitar, trabalhar entre essas diferentes unidades, beleza? Então, nesse sentido, eu vou apresentar para vocês com dois exemplinhos aqui o método que a gente costuma empregar para justamente fazer a conversão de unidades de medida. Tranquilo? Então, bora lá, minha gente. Perfeito? Vamos dar um exemplo aqui em que a gente vai trabalhar com comprimento, beleza? Imagina o seguinte cenário. Eu acabei de dar um exemplo do que era usual, que é geralmente você trabalha com o comprimento de uma rodovia justamente em quilômetros, perfeito? Mas vamos supor que o vestibular que a prova do Enem, por exemplo, ou que um outro vestibular chegou para você e deu o comprimento de uma rodovia. A rodovia tinha um comprimento de 72 quilômetros, beleza? E aí, a sua intenção é justamente pegar esse valor de 72 quilômetros e converter para um valor, adivinha só, em milímetros. É uma conta que não é tão simples assim, beleza? E o que a gente vai aprender justamente é a trabalhar com essa conversão, beleza? Então, bora lá, minha gente. A gente quer, então, converter isso para milímetros. Essa é justamente a nossa pergunta, beleza? E aí vocês me perguntam, como a gente faz isso? E existe um método que, para mim, é o melhor. A gente poderia aqui trabalhar com uma regra de 3 e tudo mais, mas eu, sendo muito honesto, não acho que essa é a melhor maneira. Então, bora lá entender como que a gente vai trabalhar, beleza? Então, bora. Olha aqui, gente de casa. A gente tem uma medida de 72 quilômetros, perfeito? Só que a gente sabe que 1 quilômetro equivale a 1000 metros, beleza? Se você não se lembra disso aqui, dá uma pesquisada aí no YouTube, volte lá na última aula, que você encontra justamente quando a gente falou sobre isso, beleza? 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Demorou? E a outra unidade que a gente quer chegar é em milímetros. O que acontece é que a gente também conhece a relação entre o milímetro e o metro. E justamente por conhecer essa relação entre o milímetro e o metro, a gente consegue usar o metro como uma unidade intermediária para a gente trabalhar. A gente pode justamente pegar esse valor em quilômetros, transformar em metros e aí chegar em milímetros, porque justamente a gente conhece esse valor, beleza? O que acontece é que a gente sabe que 1 metro equivale a 1000 milímetros. Olha que coisa linda.
Só que, pô, vocês concordam que quando a gente está trabalhando agora virou matemática, não tem mais física aqui. Que quando a gente está trabalhando com um valor em metros, se a gente substituir por um valor que seja equivalente em milímetros, a gente vai estar trabalhando com a mesma coisa? A gente então vai substituir uma coisa por ela mesma. Então, continua sendo verdade o que a gente vai fazer aqui. Calma aí que eu vou explicar isso tudo. O que acontece é que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Só que o que acontece é que esse meu metrinho aqui pode ser substituído por uma coisa equivalente. E a gente sabe que justamente 1 metro equivale a 1000 milímetros. É só vir aqui e substituir o meu metro por isso daqui, ó. Então, bora trabalhar. A gente tem, então, ó, que o meu 1 quilômetro vai valer igual a 1000 metros. Só que a cada metro, a gente tem 1000 milímetros. Então, na prática, 1 quilômetro equivale a 1000 vezes 1000 milímetros. Tranquilo? Ou seja, 1000 vezes 1000 vai dar justamente 1 milhão. 1 quilômetro equivale a 1 milhão de milímetros. Então, se a gente tinha 72 quilômetros, a gente vai ter 72 milhões de milímetros. Chegamos na nossa resposta. A ideia, então, vai ser sempre substituir o que você tem por uma relação que você tenha com a nova unidade que você quer trabalhar. Não sei se ficou confuso. Se ficou, a gente vai trabalhar aqui com esse outro exercício. Então, só escrevendo a resposta aqui, a gente tem que 72 quilômetros equivale justamente a 72 milhões de milímetros. Tranquilo? Então nós temos isso daqui. Fechou? Perfeito, então. Agora, a gente vai trabalhar com um exemplo que os números ficam um pouco mais feios. Tranquilo? É o caso do tempo. E por que que o tempo, as coisas costumam dar uma estranhada? Porque os nossos múltiplos, quando a gente costuma trabalhar com tempo, geralmente não são de 10 em 10. E por que que eu estou falando isso para vocês? Quando você pensa em tempo, que unidades você pensa? Você pensa no segundo, geralmente, tranquilo? Você pensa no minuto. E você pensa na hora. Essas são as 3 unidades principais quando a gente está falando de tempo. Tranquilo? Se você voltar lá na aula passada, você vai ver que a gente definiu o tempo como sendo uma das grandezas fundamentais do sistema internacional. E que justamente a unidade padrão para falar de tempo é o segundo. Beleza? Agora eu vou trazer um conhecimento que vocês devem ter da vida. A gente sabe justamente que 1 minuto tem 60 segundos. Tranquilo? E só informando aqui, geralmente quando a gente está fazendo conta, a gente abrevia o segundo pelo S, o minuto pelo min, não é M, M geralmente é abreviação para metros, tranquilo, que é o que a gente acabou de trabalhar aqui quando a gente falou de comprimento. Geralmente a unidade padrão para comprimento é 1 metro. E a hora costuma ser abreviada por um Hzinho aqui. Perfeito? Isso daqui é um H. Então bora lá. 1 minuto equivale a 60 segundos. Só que a gente sabe também que 1 hora equivale a 60 minutos. E aí, é nessa conversão entre segundos e horas, que aí tem uma distância um pouco maior, não é essa conversão tão direta que a gente costuma ter do dia a dia, que a gente vai trabalhar. O que acontece é que eu quero, então, fazer uma conversão aqui que vai ser um pouco mais difícil. Vamos dizer que, então, eu saí da minha casa meio-dia, beleza? Às 12 horas, tranquilo? Saí, fui trabalhar, tudo mais. E eu só retornei à minha casa às 19h30.
e 30. Tranquilo? Então, no caso, às 19 horas e 30 minutos. Beleza? Esse foi meu horário de retorno lá para casa. Tranquilo? Eu saí para trabalhar, meio-dia, e cheguei 7h30 em casa, pensando no linguajar de dia a dia. Quando a gente olha para esse passar do tempo aqui, a gente consegue perceber que se passou quanto tempo? Pô, do meio-dia, às 12 horas, até às 19, se passaram 7 horas. 19 menos 12 dá 7. Só que além disso, passaram esses 30 minutinhos aqui. Então, justamente, o intervalo de tempo que eu fiquei fora foi de 7 horas e 30 minutos. Beleza? Vamos dizer, então, que o exercício está dizendo isso pra gente. Que você saiu de casa meio-dia, chegou 7h30. Só que aí ele te pergunta quanto tempo você ficou fora de casa em minutos. Isso é muito comum de aparecer nas questões. Muito comum. A gente ficou, então, 7 horas e 30 minutos fora de casa. E a gente quer saber, em segundos, quanto tempo a gente ficou fora. A gente vai ter que, então, fazer uma conversão de unidades. E aí, eu já quero atentar vocês para uma estratégia importantíssima. A gente tem aqui valores em 2 unidades, em horas e em minutos. Tranquilo? Uma coisa que, então, costuma ser inteligente de fazer é justamente quebrar nosso exercício em partes. Quebrar em partes. E eu estou até escrevendo isso na lousa porque isso é uma estratégia muito comum para exercícios de várias áreas da física. Então, aqui a gente vai fazer 2 conversões de unidade. A gente vai converter 7 horas em minutos. A gente vai converter os 30 minutos, aliás, em minutos não, em segundos, que é justamente o nosso objetivo. E a gente vai pegar os nossos 30 minutos e vai converter em segundos também. Fazendo essas conversões, a gente só vai pegar e somar o de cada um. Ou seja, do meio-dia até às 7, a gente vai ter passado um tanto de minutos. Depois a gente vai pegar e vai ver quanto que esses outros 30 minutos que a gente ficou fora vão equivaler. E a gente vai somar os dois. Tranquilo? Só que antes disso, antes de fazer as contas diretamente, bora aprender uma nova conversão que é importantíssima. A gente já tem a relação entre minutos e segundos e entre horas e minutos. O que acontece, então, é que a gente sabe que em 1 hora se passaram 60 minutos. Só que acontece que cada minuto equivale a 60 segundos. Então, na prática, quando você percorre 1 hora, você percorre 60 vezes o período de 60 segundos. Ou seja, você percorre 60 vezes 60 segundos, traduzindo matematicamente. 1 hora equivale, então, a 60 vezes 60 segundos. Justamente, isso aqui equivale a 1 minutinho, você passou 60 vezes esse período. Quando você faz essa conta, 60 vezes 60 vai dar justamente 3.600. Ou seja, 1 hora é igual a 3.600 segundos. Esse número aqui, 3.600, é importantíssimo. Eu não quero que você decore ele, porque eu quero que você saiba chegar aqui. Tranquilo? Quero que você pegue e consiga ter esse raciocínio. Mas esse número aqui, de 3.600 segundos, equivalente a 1 hora, vai aparecer pra caramba. Tranquilo? Então, bora lá resolver nossa conta. A gente já tem, então, o valor de horas, de segundos, que tem 1 hora, aliás. O que acontece, então, é que quando a gente for escrever essa primeira etapa aqui, das 7 horas, a gente tem justamente que 1 hora é igual a 3.600 segundos. Então, se a gente percorrer 7 horas, significa que a gente está percorrendo 7 vezes esse período de 3.600 segundos. Ou seja, estamos percorrendo 7 vezes 3.600, não pode esquecer da unidade, segundos. Agora a gente tem que fazer essa conta, beleza? Eu vou armar a continha aqui rapidinho. A gente tem 3.600 vezes 7. 0 vezes 7 dá 0. 0 vezes 7 dá 0.
6 vezes 7 vai dar 42. Então vem o 2 aqui, sobe o 4. 7 vezes 3 vai dar 21. Com mais 4 vai dar 25. 7 horas equivalem, então, a 25.200 segundos. Isso daqui é um S, não um 5, pelo amor de Deus. Vou até deixar aqui, ó. Um Szinho. Tranquilo? Não, calma aí que ficou feio. Vou fazer aqui normal. É um S. Beleza? Então, 7 horas equivalem a 25.200 segundos. Agora, vamos olhar para a nossa segunda parte do problema, que é essa parte desses 30 minutinhos extras que se passaram. Tranquilo? A gente quebrou em parte o nosso problema, então bora trabalhar com isso daqui. Acontece que justamente essa conversão entre minutos e segundos a gente conhece da vida. A gente sabe justamente que 30 minutos são 60 segundos. Então, na prática, quando você passa por 30 minutos, você passa 30 vezes pelo período de 60 segundos. Ou seja, a gente tem que os nossos 30 minutos vão ser equivalentes a 30 vezes o período de 60 segundos. 30 vezes 60 vai dar 1.800. Tranquilo? 1.800 segundos. Perfeito? Então chegamos nisso aqui. Agora, para finalizar o problema, a gente só vai somar isso daqui, que é o que a gente quebrou em partes. O nosso, eu vou chamar de ΔT, essa é uma notação muito famosa em física. ΔT, esse símbolozinho delta, que parece um triângulo, representa variação. E o nosso T vai indicar o tempo, então a nossa variação do tempo, o tempo percorrido, vai ser justamente 25.200 mais esses 1.800, tudo isso em segundos, tranquilo? Eu só não escrevi aqui, só omiti a unidade, para ganhar um pouco de espaço, mas no final eu tenho que colocar 25.200 mais 1.800 vai dar, ó, 800 mais 25.200 dá 26. 26.000 no caso, né? Vai dar 26.000 mais esse milzinho aqui, vai dar 27.000. Se você se perdeu nas contas, eu peço desculpa, pode parar aí, fazer com mais calma essa conta aqui, mas vai dar 27.000 segundos, tranquilo? Então a resposta do nosso exercício, o tempo que a gente ficou fora de casa, que equivalia a 7 horas e 30 minutos, equivale a 2.700 segundos. Perfeito? Bom, gente, finalizamos esse primeiro quadro, beleza? Acho que a gente conseguiu fazer 2 exemplos aqui práticos em que deu para treinar bem como justamente fazer a conversão entre unidades. A gente fez um exemplo mais clássico lá com aqueles múltiplos de 10, aqueles prefixos que a gente aprendeu na última aula. E um outro exemplo aqui com unidades um pouco mais feias, digamos assim, que tem números um pouco mais feios, que justamente a razão de multiplicação entre elas é de 60 em 60. Tranquilo? Espero que tenha ficado claro. Valeu, já volto com o próximo quadro. Então, gente, tranquilo? Voltando aqui para a nossa aula de conversão de unidades, vamos trabalhar agora com um terceiro exemplo. E esse terceiro exemplo é importantíssimo, é um caso que aparece pra caramba e que requer muita atenção. Que é o caso em que a gente vai trabalhar com unidades de medida que têm potência. Mas calma lá, esse título parece meio nebuloso. Vamos entender do que isso se trata com calma, beleza? A unidade de medida que eu quero trabalhar com vocês agora é a área. Fazer conversão de unidades da grandeza área até do volume acaba sendo um pouco mais difícil. Tranquilo? Então acho que é necessária uma análise mais delicada. Demorou? Então, bora lá, minha gente, presta bastante atenção aqui. Vamos imaginar o seguinte problema. A gente tem aqui um quadrado de lados 1 metro por 1 metro. Tranquilo? Da geometria, a gente consegue calcular essa área sem muita dificuldade. A gente sabe justamente que a área de um quadrado é dada pela multiplicação entre o comprimento de um lado pelo outro lado. No caso, como os dois lados são iguais, seria o lado ao quadrado, justamente. A gente tem aqui, para esse quadrado específico, que tem lados 1 metro por 1 metro, que a área dele, então, seria o quê? 1 metro
vezes 1 metro. Esse é o famoso 1 metro quadrado. A nossa área, então, valeria 1 metro quadrado. Tranquilo? O que acontece é que a gente quer descobrir a área desse quadrado não em metros quadrados. E daqui que vem, inclusive, aliás, esse termo unidades com potência. A gente não está falando mais do metro, a gente está falando do metro quadrado. Ou seja, é 1 metro elevado ao quadrado. Tranquilo? Isso é uma unidade com potência. É uma unidade em que justamente o expoente da nossa unidade é diferente de 1. Ou seja, aparece um númerozinho aqui em cima. Beleza? No caso, é o nosso metro ao quadrado. Quando a gente fala de volume, a gente fala, por exemplo, do metro cúbico. Tranquilo, gente? Vocês estão comigo ainda? Espero que sim, não consigo conversar com vocês, né? Mas espero que estejam acompanhando. Então, beleza. A nossa área vale 1 metro quadrado. O que acontece é que a gente quer determinar a área não em metros quadrados, a gente quer determinar em centímetros quadrados. Essa é a nossa pergunta de hoje. Descobrir a nossa área em centímetros quadrados. Daqui é uma setinha, tá? Uma área em centímetros quadrados. Então, bora escrever aqui. A gente tem que a nossa área, então, é igual a 1 metro ao quadrado. O que acontece é que se a nossa área vale 1 metro ao quadrado, a gente tem lá dos prefixos que a gente viu que justamente 1 metro equivale a 100 centímetros. Aí vai chegar você aí em casa e vai me dizer o seguinte: pô, se 1 metro equivale a 100 centímetros, é muito fácil. A nossa área não é mais 1 metro quadrado. A nova unidade vai ser 100 centímetros quadrados. Pô, é muito fácil. 1 metro vale 100 centímetros, então a gente faz essa conversão direta. Só que aí eu digo pra você, isso tá errado. Tem que tomar um cuidado importantíssimo na hora de calcular a nossa área do nosso quadrado aqui. Quando a gente faz a conversão, o fato da nossa unidade estar ao quadrado, de a gente estar trabalhando com uma unidade com potência, faz com que a gente tenha que ter um cuidado específico. O que acontece é que se isso daqui aparece, se esse quadrado aqui em cima está aparecendo, a gente tem que justamente fazer o quê? A gente tem que pegar e elevar ao quadrado também isso daqui, o nosso prefixo cent. Então, na prática, quando a gente escreve 1 metro ao quadrado, a gente está escrevendo isso daqui, ó. Que a área vai ser, então, 1 metro inteiro ao quadrado. Ou seja, a gente sabe que 1 metro vale 100 centímetros. Se ele vale 100 centímetros, o meu 100 também tem que aparecer ao quadrado. Então, na hora de converter, isso daqui tem que ser 100 ao quadrado centímetros quadrados. Não é só ir lá e jogar o 100. Você tem que se atentar ao expoente que está aparecendo, a esse 2zinho aqui em cima. Então, na prática, a área do meu quadrado em centímetros quadrados vai ser 100 ao quadrado. 100 ao quadrado vai ser basicamente esse número aqui, ó. Se o 100 tem 2 zeros, quando você leva ao quadrado, vão aparecer 4 zeros. Ou seja, é o número 10.000. A nossa área, então, é 10.000 centímetros ao quadrado. Tem que tomar esse cuidado, ele é primordial. E o mesmo vale para o volume. Vamos fazer aqui o nosso exemplo 4 rapidinho. Beleza? Exemplo 4. O exemplo 4 é o volume. Se a gente tivesse um cubo, tranquilo? Isso aqui é um cubo, tranquilo? De lados, 1 metro, 1 metro, todos os lados valendo 1 metro. Para calcular o volume do cubo, a geometria entrega para a gente que esse volume aqui, que eu vou chamar de V, é justamente lado vezes lado vezes lado. Então seria, para esse cubo aqui, 1 metro vezes 1 metro vezes
1 metro. O que apareceria, então, é o nosso famoso 1 metro cúbico. Na hora de converter para centímetros cúbicos, então aqui, ó, vamos calcular o volume em cm cúbico. Justamente, eu não tenho só que ir lá e escrever 100 centímetros cúbicos. Eu tenho que ir lá e pegar o meu centímetro, o meu 100 centímetros no caso, que é o que equivale ao metro, e justamente elevar ele ao cubo. Tranquilo? Então, na prática, o meu volume não vai ser só ir lá e jogar o 100, é aquilo que a gente falou que estava errado. O meu volume vai ser o meu 100 centímetros, que é o que equivale ao metro, todo ele ao cubo. Tranquilo? Quando a gente faz isso, justamente, o meu 100 ao cubo, se ele tinha 2 zeros, das regrinhas de potenciação, que aí é um tópico um pouco mais da matemática, tranquilo? Eu vou pegar esses 2 zeros e vou multiplicar o número de zeros por 3. É meio que essa conta que a gente faz. Tranquilo? Na prática, vão aparecer aqui, então, 6 zeros. Ou seja, eu vou ter, então, 1 milhão de centímetros cúbicos. O meu volume, então, em centímetros cúbicos vai ser 1 milhão. Tranquilo? É importantíssimo de ter essa dimensão do que está rolando aqui. Demorou, minha gente? Acho que basicamente era isso. Acho que a gente conseguiu trabalhar bastante com a transformação de unidades. Existem algumas outras que são importantíssimas, beleza? Então aqui, ó, vale até fazer um comentário de uma lista de outras unidades que podem aparecer. Quando você fala com velocidade, sobre velocidades no caso, a velocidade pode ser medida em metro por segundo ou em quilômetro por hora, que é o que aparece mais no dia a dia. E eles vão ter entre si uma razão de conversão específica. Quando a gente fala, por exemplo, do próprio volume aqui, o volume pode ser medido em litros. E vale até aqui, ó, vou fazer uma observação aqui nas anotações, tranquilo? Uma observação, porque acho que essa é a mais importante de todas, a que mais aparece, é saber que 1 metro cúbico, que é justamente o que a gente estava medindo aqui, equivale a 1000 litros, tranquilo? E isso daqui é importantíssimo, essa conversão aqui, beleza? Essa é fundamental. E aí, nesse sentido, tem algo que vai fazer ainda mais sentido. O que acontece é que tem outra conversão relacionando essas duas aqui que é importantíssima, que é a conversão entre os meus centímetros cúbicos e os ml, tranquilo? Você pode trabalhar as contas com o que a gente fez. Eu não vou fazer isso aqui porque ia ser só mais trabalheira de conta, mas a ideia é muito parecida. A gente sabe também que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Tranquilo? Essa é outra conversão de volume que eu acho que vale colocar aqui. E isso faz sentido. Sabe por quê? Quando a gente olha para cá, a gente vê que justamente o ml é o meu litro dividido por 1000. Quando a gente pensa no metro cúbico, ia ser então 1000 vezes 1000 ml. Ia chegar justamente no mesmo 1 milhão que a gente encontrou aqui de centímetros cúbicos. Gente, basicamente era isso. Finalizamos por aqui. Espero que tenham entendido esse curso de unidades de medida. Nos vemos na próxima. Valeu!